A graça de Deus através de Cristo Jesus é a grande mensagem que estudamos durante todo esse trimestre na carta escrita pelo apóstolo São Paulo aos Efésios. Paulo nos apresenta uma visão mais ampla da origem, dos propósitos e dos resultados do plano da salvação. Paulo nos dá uma visão panorâmica do mistério do Evangelho. É como se nós estivéssemos viajando sobre uma cadeia de montanhas, num cenário que abrange toda a história da salvação. E assim, Paulo vai estabelecendo um conjunto de cenários sobre toda a extensão do plano da redenção desde a eternidade. O primeiro cenário na carta aos Efésios que ele nos descreve no capítulo 1 é quanto à salvação na eternidade passada, antes da criação do mundo. Deus tomou a iniciativa estabelecendo o plano da salvação. Vir ao mundo para nos salvar, Cristo Jesus assumindo a natureza humana, predestinando à salvação todos aqueles que, pela fé, crescem no oferecimento de Jesus em seu favor na cruz do Calvário. Essa graça é descrita pelo apóstolo São Paulo logo no princípio da sua carta. O segundo cenário que ele nos apresenta é a ação de Deus que estava ocorrendo em seus dias, na Igreja Apostólica. Por obra do Espírito Santo, Deus os havia convertido e selado como prova, através do Espírito Santo, da entronização de Cristo no céu. Era uma garantia do cumprimento do plano final de Deus para a restauração de todas as coisas. A história da salvação já estava em curso nos dias do apóstolo. O terceiro cenário que Paulo descreve é o cenário do fim dos tempos, o futuro, quando todas as coisas convergeriam em torno de Cristo Jesus, que está acima de todo o poder, toda a potestade, todos os domínios desse mundo. O plano da salvação estará plenamente cumprido no reino de Deus. No capítulo 2 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os resultados da obra salvadora de Cristo Jesus em nossa vida. No sentido vertical, primeiramente, ele diz que antes nós éramos, por natureza, filhos da ira, vivendo afastados de Deus, de sua vontade e de suas promessas, vivendo de acordo com as inclinações da carne. E Paulo diz que quando pela fé nós aceitamos a graça de Deus em Cristo Jesus, nós obtivemos uma ressurreição espiritual em nossa vida. E mais do que isso, Paulo diz, nós passamos a estar representados por Cristo Jesus nas mansões celestiais. Nós nos tornamos participantes do seu reino. Ele nos apresenta perante todo o universo como uma manifestação, uma revelação da sua graça salvadora, seu amor e sua bondade. Através do Espírito Santo, diz Paulo, nós fomos formados novas criaturas em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos andar em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas nós andássemos. No sentido horizontal, Paulo diz que, nos seus dias, a igreja era composta da união de judeus e gentios, sob a liderança da cabeça que era Cristo Jesus. E agora unidos, judeus e gentios, numa nova comunidade, ligados uns aos outros, sem muros de separação, todos eles eram agora concidadãos dos santos, membros da família de Deus. É por isso que no capítulo seguinte, o capítulo 3, Paulo ora para que os crentes efésios pudessem compreender toda a plenitude da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, do mistério de Cristo através da sua igreja, unindo judeus e gentios numa nova comunidade, que revelaria ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. O mistério da igreja, planejado desde a eternidade no passado, havia sido cumprido
através da vida, morte e ressurreição e entronização de Cristo. O apóstolo, inclusive, destaca no capítulo 4 7 elementos que tornam a unidade da igreja uma realidade espiritual. E Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Para Paulo, a unidade da igreja, além de ser uma certeza teológica, precisa também ser vivida por todos os participantes do corpo espiritual de Cristo Jesus, os membros da igreja. Todos precisam ser uma parte ativa da igreja, contribuindo com suas habilidades, seus talentos, seus dons concedidos por Deus. E Paulo diz que aqueles que possuem dons especiais do Espírito Santo possuem uma função unificadora, contribuindo para um bom relacionamento entre os membros da igreja. O apóstolo relembra que para que os propósitos de Deus para a sua igreja sejam cumpridos, é preciso que os seus filhos, ao estarem a serviço de Deus, estejam ligados à cabeça que é Cristo Jesus. A unidade da igreja é apresentada pelo apóstolo Paulo não como uma opção de vida para ela, mas como o único meio estabelecido por Deus para manifestar o seu caráter e a sua graça salvadora através dos seus filhos, através da sua igreja. No capítulo 5, Paulo afirma que nós somente obtemos esta unidade como igreja quando todos juntos nós abraçamos essa nova identidade. Quando nos convertemos pelo poder do Espírito Santo e nós passamos a andar em Cristo. Assim, essa união com Cristo glorificado nos transformará em todas as áreas da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento pessoal e nosso relacionamento com a sociedade. E agora, Deus, o apóstolo, vivendo como filhos da luz, nós imitaremos o exemplo de Cristo Jesus. Um espírito de perdão e de graça, o mesmo com o qual Cristo nos trata, nós iremos tratar as outras pessoas. Paulo destaca que no casamento cristão, o amor abnegado de Cristo para com a sua igreja deve ser um modelo de vida para os maridos cristãos em relação às suas esposas. Ao mesmo tempo, a lealdade de Cristo, da igreja a Cristo, deve ser um modelo para a lealdade da esposa para com o esposo. Após usar várias metáforas da igreja, como um corpo, como um templo, como a noiva de Cristo, Paulo, no capítulo 6 da sua carta, ele descreve a igreja como o exército de Cristo. E ele faz um forte chamado à batalha espiritual, no grande conflito contra o mal, em prol do Evangelho da Paz. Paulo vê cada crente usando a armadura de Deus, equipados, movidos pelo Espírito Santo, para que eles possam atuar como verdadeiros soldados no exército de Cristo Jesus, um exército vitorioso, sob o grande comando do Senhor Jesus Cristo. Enfim, na Epístola aos Efésios, nós vemos uma apaixonante carta de alguém que conheceu o mistério de Deus e se dedicou a proclamá-lo. Alguém que viu a revelação do amor de Deus manifestado na sua vida e na vida dos crentes. Percebeu o amor de Deus na vida, morte, ressurreição e entronização de Cristo Jesus. Assim, Paulo descreve na sua carta o poder de Deus revelado e manifesto na vida dos crentes. O apóstolo diz que esse é um mistério que existe desde a antiguidade, que Deus revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Deus manifesta hoje a sua igreja e Deus quer manifestar a você e a mim. Esse é um mistério que nunca se esgotará. Um mistério que será estudado pelos remidos de Deus por toda a eternidade. Nessa empolgante carta aos Efésios, você e eu somos desafiados a nos unirmos mais e mais à pessoa de Cristo Jesus.
experimentarmos a sua salvação, a sua transformação, a sua renovação espiritual pelo poder do Espírito Santo, recebermos dons espirituais e sermos usados como instrumentos em suas mãos para proclamarmos o Evangelho da paz de Cristo Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Desse modo, esta carta exalta a pessoa de Jesus e nos desafia, nos anima, nos conforta, nos fortalece em nossa vida como cristãos. Que essa possa ser a sua e a minha experiência ao estudarmos essa maravilhosa carta do apóstolo São Paulo aos Efésios.